Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, antes de me apresentar, é uma honra estar aqui nesse congresso, é uma honra ter sido escolhido pelo Dr. Uronal, o organizador, o patrono desse congresso. Então, já de antemão, obrigado ao Dr. Uronal, aos palestrantes que estão aqui fazendo parte desse projeto e também a você que comprou esse projeto, que se inscreveu e que está aqui querendo entender tudo, entender o máximo possível do que você pode fazer em casa para poder melhorar a sua saúde, buscando aí o que o Dr. Uronal gosta de falar, a super saúde. Bom, quando eu recebi esse convite, fui tentar entender, né, o que o Dr. Uronal queria para esse congresso, qual é o objetivo desse congresso. Entendi então que a ideia era justamente essa, levar a pessoas leigas, que isso também já é meio complicado, né, falar em pessoas leigas, porque hoje em dia o canal do YouTube ou outras redes sociais, eles estão disponibilizando tanto conteúdo, mas tanto conteúdo que a gente já não pode mais falar que as pessoas são leigas em relação à saúde, né? A gente chegou num momento, inclusive, que existem pessoas em casa que não têm a menor formação em saúde, mas que já estão entendendo mais sobre saúde do que alguns profissionais médicos, né? Porque como médico, muitas vezes, a gente aprende na faculdade tudo sobre doença e a gente sai da faculdade e vai trabalhar com doença. Então a gente domina tudo que existe de conhecimento em relação a remédio, mas em relação à saúde, realmente, hoje a gente vê que muitos médicos não têm o conhecimento sobre como manter a saúde, né? Então é por isso que eu digo, tem gente em casa aí estudando, como você que está aqui assistindo essa minha palestra, que possivelmente já tem um conhecimento bem profundo em relação a tudo que você pode fazer para melhorar a tua saúde. Então, quando eu recebi esse convite, eu pensei, poxa, eu dei uma palestra no Congresso Internacional de Ortomolecular em 2019 e foi uma palestra que, embora tenha sido feita para profissionais da área da saúde, eu consigo usar os mesmos slides e mudar um pouco o meu discurso e direcionar isso para esse público leigo, que não é tão leigo, e que com certeza vai conseguir utilizar muitas das dicas que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Então tá? Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico. E hoje, quando a gente fala que é médico, qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem para a gente? As pessoas perguntam, mas doutor, qual é a sua especialidade, né? Por quê? Porque a medicina, atualmente, ela está muito segmentada, né? Sei lá, vamos falar assim, nos últimos 50 anos, a gente entendeu tanto sobre o corpo humano, veio muita informação, e isso fez com que o médico ele tivesse que escolher uma área para ir, porque se torna quase que impossível de você entender todos os processos do corpo humano de um modo geral e sistêmico. Então, existe o profissional que vai para a área da cardiologia, e aí ele passa a estudar basicamente só coração. Existe o profissional que vai para a área do pulmão, né, o pneumologista, ele estuda só pulmão. E isso fez com que hoje o médico ele seja visto como um profissional que tem que entender de algum pedaço do corpo humano. Eu escolhi algo diferente. Eu escolhi tratar do corpo humano de um modo geral, né? O que a gente chama hoje de medicina integrativa. Então quer dizer que eu sei tudo de corpo humano, de todos os pedaços do corpo humano? É óbvio que não. Isso é humanamente impossível. Não existe um cérebro que tenha um poder de entender, de estudar, de conhecer todos os processos bioquímicos que envolvem o corpo humano. Mas a gente que trabalha com medicina integrativa, o que a gente faz? A gente busca ter um amplo conhecimento, máximo possível, de todos os processos fisiológicos que envolvem o corpo humano como um todo. Então hoje eu respondo essa minha pergunta aqui falando que eu sou um especialista em corpo humano. Eu estudo o corpo humano de um modo geral. No início eu comecei tendo um pouco de dificuldade, né? Porque a gente entende que o paciente ele quer uma denominação, ele pergunta, mas me explica mais, o que você faz? Já falei que trabalhava com
como um clínico com prática em ortomolecular, já chamei isso de medicina preventiva, já botei no meu cartão de visita medicina integrativa, já botei médico e estou pensando em um futuro trocar isso aqui e botar que eu trabalho com saúde. Ponto. É isso que eu faço. Eu trabalho com saúde. E o objetivo da nossa conversa aqui hoje você vai perceber ao longo da nossa palestra, que eu sou um fã da ortomolecular, tenho formação em medicina ortomolecular na FAPES, Instituto FAPES, que é o instituto do Dr. Efraim Osler, e também fiz ortomolecular no Rio de Janeiro com o Dr. Arthur Lemos. Então, eu gosto muito de embasar a minha medicina na prática ortomolecular e, para quem não entende muito bem o que é ortomolecular, é uma medicina que estuda todos os processos bioquímicos e fisiológicos do corpo e como que os nutrientes podem interferir diretamente nesse processo. Então, essa onda que está acontecendo atualmente aí de pessoas buscando entender sobre suplementação, querendo saber como suplementar, isso tudo faz parte da ortomolecular. A ortomolecular é a ciência que estuda as rotas metabólicas, o impacto dos aminoácidos, o impacto dos cofatores, dos minerais, das vitaminas, tudo isso, tá? Então, o que eu vou falar com vocês aqui hoje? A gente vai discorrer ao longo dessa palestra como que a prática ortomolecular ela pode ser utilizada como um complemento nas diversas áreas da medicina. E aí a gente vai falar, eu separei aqui, as doenças mais frequentes de cada especialidade médica para que a gente possa entender como que a medicina tradicional trata e como que você pode tratar, mas não tentando separar. Ou você faz um tratamento alopático ou você faz um tratamento ortomolecular. Muitas vezes dá até para associar essas duas coisas. Muitas vezes eu faço isso no meu consultório. Eu uso a medicina ortomolecular para potencializar o tratamento que o médico alopata está fazendo lá com o meu paciente, tá? Então, assim, para a gente falar sobre isso, eu também me sinto na obrigação de, antes de a gente começar a falar, eu trazer aqui uma reflexão de uma coisa que tem me incomodado muito, que é uma prática muito comum de pacientes que me procuram no meu consultório, fanáticos por estudo de suplementos, de fitoquímicos, fitoterápicos, nutracêuticos, querendo tomar tudo que a literatura traz, né, mostrando benefícios e tal. O paciente lê aquilo e ele chega no meu consultório, ele fala: mas Samuel, eu li sobre o ácido alfa-lipólico, eu quero tomar o ácido alfa-lipólico, eu inclusive já estou tomando. Aí ele me mostra uma lista, uma lista não, às vezes eles trazem uma sacolinha junto na consulta com um monte de potinho de suplemento, e eu percebo que esse paciente ele está apostando todas as fichas no suplemento e ele está esquecendo de algumas coisas muito básicas dentro da medicina preventiva. Então aí eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Eu gosto de mostrar que não adianta a gente ter um conhecimento técnico aprofundado em relação a, por exemplo, aqui eu tenho a curcumina longa, né? Uma receita. Escrevi uma receita aqui, um nome qualquer, inventei, curcumina longa e piperina. Então nessa receita eu tenho então a curcumina como um dos agentes fitoquímicos mais estudados aí nos últimos tempos, porque ela é capaz de inibir uma cascata inflamatória, um agente inicial da cascata inflamatória chamado NF-kappa-beta, né? Então, legal, a curcumina, ela inibe o NF-kappa-beta e com isso ela diminui a inflamação subclínica no corpo. Eu também posso saber e devo saber que a piperina, que é o extrato da pimenta negra, a piperina, ela é o potencializador da absorção da curcumina. Então, se eu fizer um combinado para o meu paciente com curcumina mais piperina, eu estou agindo de forma sistêmica na inflamação. Olha que legal, um baita suplemento, né? Só que aí esse meu paciente, ele chega em casa e na alimentação dele, botei como exemplo aqui, ele come um monte de embutido, todo dia ele come embutido ou outros alimentos defumados, alimentos processados, que contém na sua composição
nitrosamida, tem glutamato monossódico, tem um monte de substância que é pró-câncer. Então, por exemplo, eu estou tomando curcumina porque eu quero inibir a inflamação e com isso diminuir a probabilidade de câncer, mas eu chego em casa e a minha alimentação é totalmente pró-inflamatória, ela é pró-câncer. Adianta eu fazer isso? Não, não vai adiantar. Você vai estar tentando diminuir a inflamação com um comprimido, mas vai estar alimentando a inflamação com comidas que não tem a menor lógica, menor cabimento no ano de 2020, pessoas ainda consumirem isso. Aí, outro exemplo aqui que eu botei, uma receitinha com o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, um aminoácido muito conhecido porque ele é precursor da serotonina, né? Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar que faz com que as pessoas se sintam mais alegres, mais felizes. Aliás, coisa que o mundo está precisando hoje, né? Porque muitas pessoas aí estão viciadas em antidepressivos, ansiolíticos. Então, o paciente vai lá por conta própria, ele não precisa nem do médico, ele encomenda na Amazon um potinho de 5-HTP e ele começa a tomar 100 mg de 5-HTP de manhã, 100 mg à tarde, para aumentar a serotonina. Só que esse paciente chega em casa e ele se atola no doce, come muito açúcar, que a gente sabe que é nem vou chamar de alimento, né? O açúcar é um veneno que quando chega no intestino humano provoca uma tremenda de uma disbiose. Disbiose é o termo técnico utilizado para definir um distúrbio, um desequilíbrio da flora intestinal, né? Predomina bactérias gram-negativas ao invés de bactérias gram-positivas. E a gente sabe, está cansado de saber, que o intestino é considerado o segundo cérebro do corpo, ou seja, 90% de toda essa serotonina que o paciente deveria ter, ele tem que produzir no intestino. E aí ele vai ficar refém dos 5-HTP e não vai cuidar da sua flora intestinal? Também discordo disso, acho isso uma ignorância, uma insanidade. Vamos continuar com exemplos aqui. Aí eu tenho então indol 3-carbinol. Indol 3-carbinol é extraído de crucíferas, principalmente do brócolis, e é um agente fitoquímico que modula uma enzima do fígado chamada enzima CYP1A1. A CYP1A1 ela modula a 2-hidroxistrona, 4-hidroxistrona e a 16-alfa-hidroxistrona. Então, todos esses estrogênios que eu citei agora, o equilíbrio deles é que vai determinar se a mulher está mais pró-câncer de mama ou mais anti-câncer de mama, né? Tem que ter esse equilíbrio. E o indol 3-carbinol, ele trabalha modulando essa enzima que mantém o equilíbrio, ou seja, já tem um par de estudos científicos mostrando que é protetor do câncer de mama e também de próstata. Então, diante disso, a paciente que já tem um histórico familiar predominante de câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, as irmãs tiveram câncer de mama, essa paciente ela pega e mais uma vez vai lá pro Google, pesquisa, entra no iHerb, no Amazon e encomenda um potinho de indol 3-carbinol para não ter um câncer de mama. E ela chega em casa e ela toma chazinho, cafezinho em copo plástico, né? Ou ela esquenta comida em pote plástico. O plástico rico em um disruptor endócrino chamado BPA, né? Que é o bisfenol A, que a gente já sabe há um par de décadas aí que o BPA tem íntima relação com o câncer de mama, ele aumenta o câncer de mama. Então a pessoa fica lá tomando indol 3-carbinol, mas ela chega em casa e ela tem hábitos pró-cancerígenos. Será que vai adiantar? Assim como essa fórmula que eu botei aqui, ó. Eu tenho vanádio, cromo, magnésio e manganês. Por que eu botei vanádio, cromo, magnésio e manganês? Porque quando a gente estuda o receptor da insulina na célula, né? A insulina é o hormônio que tem como função diminuir a glicose no corpo, controlar a glicose no corpo. E o receptor da insulina, que tem que ser um receptor que esteja sempre saudável, bonito e ávido, tem que ter avidez por insulina, ele é um receptor que utiliza, para funcionar, ele utiliza esses 4 cofatores que eu botei nessa receita aqui. E aí? Aí então, eu querendo melhorar o meu estado de resistência insulínica, de pré-diabetes ou de diabetes, eu vou tomar
todos esses cofatores aqui, porque também você não precisa nem do teu médico, você pode ir na farmácia e mandar manipular, então o paciente por conta própria vai lá, toma tudo isso, porém ele chega em casa e se senta na cama, se senta no sofá e não tem a dignidade de fazer uma atividade física metabólica que a gente sabe que é um dos melhores remédios para combater o diabetes, para tratar o diabetes, para reverter um diabetes. Eu preciso de atividade física para isso. E o paciente, então, está se iludindo, tomando algumas cápsulas com cofatores e não está fazendo o que ele precisa para mudar o seu panorama. Então, diante disso, a mensagem, antes de entrarmos nas doenças propriamente ditas, a mensagem é: não deposite todas as suas fichas em comprimidos, em fórmulas mágicas. Você precisa entender que é necessário sempre ter um equilíbrio entre alimentação natural, atividade física adequada, ingesta correta de água, um sono reparador e gestão do estresse. Isso que eu parei por aqui, né? Eu posso citar muitos outros pilares que vão determinar se você vai ter saúde ou doença no teu processo de envelhecimento. Então, essa frase de efeito aqui, ela tem que ficar gravada na cabeça de todo mundo que busca, então, essa imersão no mundo da suplementação e de uma alimentação saudável, hein? Olha aqui, ó. Tratar o paciente única e exclusivamente sobre o embasamento da prescrição de fórmulas ortomoleculares pode não ser eficiente para tratar a saúde de quem busca ajuda para melhorar a qualidade de vida. A medicina ortomolecular, ela tem que ser apenas um pilar, uma ferramenta utilizada nesse processo. Ela não pode ser a base de tudo, como a gente acabou de falar sobre isso, né? Então aí, como é que um médico especialista ele pode utilizar a ortomolecular para potencializar o tratamento? Nesse caso, como eu disse, eu dei essa palestra para médicos, agora estou dando para você. E você tem que ser o seu médico. Eu defendo que a gente não deve terceirizar a saúde para os outros, né? A gente pode terceirizar a mecânica do nosso carro. Legal, estragou meu carro, eu mando para o mecânico. Eu terceirizo os cuidados com as minhas roupas, né? Eu mando para a lavanderia, eu terceirizo a minha parte de informática, meu computador deu pane, eu terceirizo, eu mando para o técnico de informática. Só que em relação à saúde, quem tem que ser o seu médico é você mesmo. E você tem que ir no médico que você escolheu lá para fazer o teu check-up, para ficar avaliando os exames, para ter um acompanhamento e avaliar se ao longo dos anos alguma coisa está piorando ou não. Mas quem tem o dever de cuidar da saúde é o próprio paciente. Isso é algo importante e fundamental de entender. Então, como eu falei aí, eu selecionei as principais doenças dentro de cada especialidade médica e a gente vai falar como é o tratamento comum e o que você, paciente, pode fazer para melhorar, para otimizar e potencializar esse tratamento, tá? Então, assim, ó, falando em neurologia ou psiquiatria, a doença mais comum, depressão. Junto com isso, a ansiedade, que também tem a mesma via de defeito, é o mesmo defeito no cérebro que leva à depressão, que leva à ansiedade, ou que leva também a outros transtornos como síndrome do pânico também. A depressão, a gente tem que entender ela com essa foto aqui que eu gosto muito, ó. Isso aqui são dois neurônios, tá vendo? Aqui eu tenho um neurônio, aqui eu tenho outro neurônio. Aqui no meio desses dois neurônios, eu tenho o que a gente chama de fenda sináptica, né? Que é um buraco. Esse neurônio não consegue conversar com esse. E para transmitir essa sensação de bem-estar e de felicidade, esse neurônio precisa contar para esse. Eles têm que conversar, têm que contar que a coisa está acontecendo, que tem uma condução de felicidade indo. E para isso eu preciso desses pontinhos que vocês estão vendo aqui no meio, que são os neurotransmissores. Aqui no caso, o neurotransmissor da felicidade é a serotonina. Então, se eu não tenho serotonina aqui no meio, como é que eu vou conduzir bem-estar e felicidade? Eu preciso dela. Mas o que a gente já conversou no início da palestra? Que para isso você precisa de um intestino perfeito. E intestino perfeito não quer dizer ir no banheiro evacuar todo dia. Isso é muito bom,
mas não é um sinal de que o teu intestino esteja em simbiose, em eubiose, né? Para entender que as bactérias, que a tua população de bactérias esteja toda organizadinha, equilibrada, você não pode usar como parâmetro essa questão de ir no banheiro todo dia ou não, né? Você tem que usar outros parâmetros que a gente vai entender agora ao longo dos próximos slides. Então, como é que hoje é o tratamento clássico da depressão, da ansiedade, da bipolaridade? Antidepressivos. Botei aqui, né? Fluoxetina, primeiro, aí um dos primeiros antidepressivos usados, até hoje é utilizado, existem vários novos, mas eu botei esse aqui como um exemplo de um dos antidepressivos mais utilizados hoje no mundo. E aí, será que a fluoxetina, ela aumenta a tua produção de serotonina? De jeito nenhum. Ela faz com que a pouca serotonina que você tem fique mais tempo aqui. Porque a serotonina ela vem para a fenda sináptica, ela sai, ela vem, ela sai. E quando você tem um intestino em desbiose, a tua serotonina diminui. E a fluoxetina pega aquele pouquinho e vai manter mais tempo aqui, mas você não está aumentando a tua síntese de serotonina. Por isso que você vai ser refém do remédio pro resto da vida. Você não vai conseguir parar de tomar ele. Então, quando eu entendo isso, eu tenho que entender o que eu posso fazer então para melhorar a minha produção de serotonina. Já falei antes, 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, é um aminoácido legal, ele é bom, ele ajuda a produzir serotonina. Numa depressão leve, eu posso usar o aminoácido e posso usar os cofatores que vão ser fundamentais para que esse aminoácido 5-HTP se converta em serotonina. Eu tenho que ter alguns cofatores, aqui estão eles, magnésio, piridoxal fosfato, que é a vitamina B6, metilfolato, que é a B9, não botei aqui no slide, mas também a vitamina B3, não é D de dado, é B de bola, vitamina B3, que é a niacina, ácido nicotínico, é importante também aqui para a gente aumentar a produção de serotonina. E botei probióticos, né? Porque eu acabei de falar, intestino é o que define a produção de serotonina. Então, tomar alguns probióticos, 5 bilhões, 10 bilhões, já vai começar a te ajudar com isso, né? 5-HTP, 100 miligramas de manhã, 100 miligramas à tarde, magnésio, uma dose de 500 a 700 miligramas, vai ajudar. Bom, mas e se eu tenho uma depressão moderada? Aí eu posso muitas vezes fazer a combinação, como eu falei, né? Você já é um paciente que já está indo no psiquiatra, já está tomando fluoxetina, ou está tomando venlafaxina, ou está tomando desvenlafaxina, Lexapro, qualquer um desses remédios. O que você pode fazer? Você pode combinar o que eu já falei aqui, 5-HTP, magnésio, vitamina B6, B3, B9, probiótico, e aí você diminui a tua dose de antidepressivo pela metade. Muitas vezes você consegue ficar bem tomando metade da dose do antidepressivo. Como eu botei aqui, eu botei 10 miligramas de fluoxetina. Por quê? Porque se você está tomando fluoxetina, a dose mínima que você encontra na farmácia é 20 miligramas. Então, às vezes a gente não tem que tomar aquela dose total, você pode tomar meia dose, né? Eu botei esse exemplo, se for venlafaxina, você vai estar tomando 75 miligramas de venlafaxina, você consegue tomar 37,5. Por quê? Porque você complementou com outras coisas que ajudaram a potencializar a tua serotonina. Então isso é muito importante de a gente entender. Vamos lá, vamos trocar de especialidade. Vamos falar aqui da parte da otorrino e da parte da pneumologia. Olha o tanto de doença que aqui no Sul, né? A gente está aqui em Porto Alegre gravando esse congresso. Aqui no Sul, inverno, é difícil você ir no hospital e não encontrar um saguão de hospital cheio de pessoas com asma, bronquite, rinite, sinusite, amidalite e otite. E quando a gente entende que essa manifestação de doença que ocorre nas vias respiratórias, nas mucosas das vias respiratórias, quando a gente entende que isso tem uma íntima relação com a questão intestinal, e lá vem o intestino de novo, a gente vai falar aqui de intestino o tempo todo, porque a gente já sabe hoje que
99,9% das patologias que a gente conhece, elas iniciam no intestino, ou pelo menos o intestino ele participa dessas doenças, né? Então, quando você tem uma inflamação na mucosa intestinal, e a mucosa intestinal é a maior mucosa, maior sistema de mucosa do corpo, essa inflamação, ela gera inflamações em outras mucosas. E se essa mucosa que vai sofrer for a mucosa do pulmão, mucosa brônquica, eu tenho aqui então a asma e a bronquite. Se for a mucosa das vias aéreas aqui dos seios da face, eu vou ter o quê? Vou ter uma sinusite, uma rinite. Se for do ouvido, mucosa do ouvido, eu vou ter uma otite. Se for mucosa das amígdalas, eu vou ter uma amidalite. E aí, você vai passar a tua vida toda tratando essa tua sinusite, essa tua asma, usando medicamento. Botei aqui alguns exemplos, né, de corticoides, de antibióticos, de antialérgicos. Você vai passar a vida toda tomando isso. Por que você passa a vida toda tomando isso? Porque você nunca curou. Você foi no médico e você tratou a manifestação, mas você não tratou a causa, que é a causa intestinal. Então é imperativo entender que doenças respiratórias têm componente intestinal e que, mais uma vez, a gente tem que focar o tratamento lá. Ah, Samuel, mas então eu não posso mais tomar a loratadina como antialérgico ou a Lactus como antialérgico? Claro que pode, você pode tomar, mas se você tratar a causa, por exemplo, quanto paciente meu que chegou aqui e me disse que tinha 10 crises por ano de rinite e tomava então 10 vezes por ano o antialérgico. E quando passou a tratar o intestino, teve 2, 1 ou nenhuma crise no ano. Mas se teve a crise, legal, você vai lá e toma a tua loratadina, mas não é interessante você diminuir o número de crises? Ao invés de ter 10 por ano, passar a ter 1, 2 ou talvez nenhuma? Só que para isso, você tem que tratar o intestino e entender que glúten, leite, veja bem, eu não estou falando de lactose, tá? Tem muita gente que pensa que o problema do leite é a lactose. E o que gera o processo inflamatório no intestino não é a lactose, é a caseína e a beta-lactoglobulina que está no leite. Então, é imperativo retirar, além do açúcar, obviamente, que a gente já falou, além de outras coisas óbvias, como álcool, como embutidos, como produtos industrializados, né, no modo geral, tirar o leite, tirar o glúten e tirar o amendoim. O amendoim contém uma aflotoxina chamada aspergillus. E o aspergillus é um fungo que destrói com a tua população bacteriana e fúngica intestinal e tem sim uma grande relação com essa questão de manifestar doenças respiratórias. Junto com isso, então, entender como tratar o intestino. Entender que eu posso usar óleo de coco, eu posso usar o MCT, né, ou TCM. MCT é a sigla em inglês, TCM significa triglicerídeos de cadeia média, que triglicerídeos de cadeia média estão presentes no óleo de coco. Então, 5 ml por dia de MCT ou de óleo de coco. Botei aqui 2 exemplos de probiótico. Eu gosto muito dessa marca aqui de probiótico, que chama Garden of Life, interessantíssimo. Glutamina é muito importante para os enterócitos do intestino, enquanto que o óleo de coco, o MCT, é importante para os colonócitos. Esses nomes feios são nomes das células, né? O intestino delgado, ele é composto por enterócitos, o intestino grosso por colonócitos. Então a gente tem que tratar essas células do intestino, né? Vitamina D é fundamental para tratamento dessas doenças também. E aqui eu coloquei mais alguns exemplos de simbióticos, né? Eu tenho aqui o Simbioflora, eu tenho o Lactofos, que são simbióticos. Simbiótico é quando eu tenho prebiótico e probiótico no mesmo pacotinho. Botei exemplos aqui, né? Um sachê por dia de Simbioflora ou um sachê por dia de Lactofos, né? Um ou outro, obviamente. 5 gramas de glutamina por dia. Isso tudo vai ajudar e colaborar no tratamento do seu intestino. Bom, vamos trocar aqui e vamos falar de uma especialidade chamada reumatologia. A reumatologia trata muitas doenças autoimunes, obviamente a endocrinologia também trata, né? Como por exemplo tireoidite de Hashimoto,
é uma área que diz respeito à endocrinologia, e a gente tem que entender que doença autoimune, ao contrário do que a gente pensava até 2 décadas atrás, doença autoimune não é uma coisa ao acaso e que a gente tem que aceitar e falar assim, olha, não tem o que fazer, o negócio é tomar remédio. A doença autoimune, ela tem com certeza absoluta, e vários estudos já mostraram isso, que ela tem um componente intestinal também, porque a partir do momento que o teu intestino ele desenvolve a hiperpermeabilidade intestinal, esse é um termo, em inglês isso fala leaky gut, em português a gente traduziu para hiperpermeabilidade intestinal. Por quê? O intestino humano ele tem que ser permeável e não hiperpermeável. Ele tem que ser permeável a nutrientes, a vitaminas e não hiperpermeável, permitindo que tudo entre nele. Porque se tudo entrar, você vai ter uma entrada de endotoxinas, partículas muito grandes do glúten e você começa a ter então um ataque ao sistema, um ataque sistêmico, né? A esse sistema bioquímico todo nosso e você vai desencadear uma produção de anticorpos exagerada e esses anticorpos em algum momento eles podem começar a atacar você. Ao invés de atacar os antígenos, os corpos estranhos, ele vai começar a atacar a célula saudável do corpo. Isso é doença autoimune. Então, se eu não quero mais ter produção de anticorpo que vá atacar o meu próprio corpo, eu tenho que fechar, eu tenho que selar essa membrana intestinal seletora que vai permitir então a entrada dessas porcarias no nosso corpo. A gente tem que fechar essa membrana para que ela volte a ser seletiva e não permita que o corpo seja invadido por antígenos e por corpos estranhos. Vamos dar exemplo de doenças autoimunes aqui, ó. Falar das mais comuns, tem diversas. Vamos falar aqui então, na tireoide, hipotireoidismo, que a gente chama de hipotireoidismo de Hashimoto, na pele, vitiligo, psoríase. A gente tem no sistema ósseo, né? A gente tem artrites, artroses, espondilite anquilosante, a gente tem o lúpus, a esclerose, tem um monte de doenças de componente autoimune. E como é que a gente tem tratado, como é que a gente tem que tratar esses nossos pacientes? De novo, o mesmo slide, eu repeti aqui, ó, intestino. Temos que tratar o intestino do nosso paciente. E aí agora, eu sei que o nosso objetivo aqui hoje é ensinar você a como você mesmo pode se curar e como você pode manter a tua saúde muito boa. Só que isso aqui você não vai conseguir tomar sozinho. Isso aqui você vai precisar de um médico, mas eu sugiro que se você tem uma doença autoimune, que você converse com o teu médico sobre esse protocolo chamado LDN. LDN significa Low Dose Naltrexona. A naltrexona é um remédio, legal, eu concordo que ela é um remédio e eu não gosto de remédio, mas ela é um remédio usado para dependente químico de heroína e de álcool. Só que aí as doses são altas, a gente usa 100, 150 miligramas desse remédio para quem quer usar ele com esse objetivo. Eu não uso porque eu discordo, é um remédio muito forte, tem efeitos colaterais, eu não uso para esse fim. Só que há alguns anos, quando descobrimos que o sistema imunológico do corpo também é comandado pelos receptores opioides que temos, e esse remédio aqui, naltrexona, utiliza receptor opioide, foram feitos diversos testes e mostraram que o uso de apenas 3 miligramas, no máximo 4,5 miligramas de naltrexona, não traz os efeitos colaterais que o remédio traria, né? O remédio na dose de 100 miligramas traria, 3 miligramas não traz esse efeito colateral e vai modular, vai ajudar a modular esse processo imunológico, autoimunológico, né? Então aqui por isso, low doses de naltrexona, né? Baixas doses de naltrexona. Isso ajuda muito no tratamento da doença autoimune. Eu também convidaria aqui você a pesquisar sobre outra coisa muito interessante que eu não botei em slide, que é o protocolo Coimbra. Dr. Cícero Coimbra é um médico
que trabalha muito com a questão de altas doses de vitamina D aplicadas na doença autoimune. É óbvio que o protocolo Coimbra não é feito em casa, ninguém pode fazer, ninguém pode se automedicar com altas doses de vitamina D, mas fica a dica, porque se você está com alguma doença autoimune, eu acho que você tem a obrigação de pesquisar e conhecer o trabalho do Dr. Cícero Coimbra para depois, futuramente, procurar um médico que trabalhe com o protocolo dele, né? Porque hoje o Dr. Cícero formou médicos pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Você não precisa chegar até ele, né? Se você está longe, está distante, você pode pesquisar quem são os médicos que trabalham com o protocolo Coimbra ao longo do Brasil, aí, distribuídos no Brasil, para que você possa entender, conhecer, conversar com esse profissional e saber aonde que esse protocolo poderia ajudar no tratamento da sua doença autoimune. Bom, vamos falar de câncer. Câncer, a segunda doença que mais mata pessoas no mundo. 600 mil novos casos por ano de câncer no Brasil. É um número muito expressivo. E o câncer, o que eu percebo? Que as pessoas têm uma visão errada e distorcida desse sintoma. Sim, desse sintoma, porque câncer não é doença. O câncer é um sintoma de um corpo doente. O câncer que você viu lá, você tem um amigo que teve um câncer no intestino. Aquilo não é a doença. Aquilo é um local onde se desenvolveram várias células mutantes e quem permitiu o desenvolvimento dessas células foi o corpo do paciente, que se tornou um ambiente propício para que o câncer se desenvolvesse. Então, entendendo isso, será que quando o paciente tem um câncer de intestino, como o exemplo que eu dei, a única coisa que eu posso fazer é cortar um pedaço do intestino e mandar o paciente para casa, para ele voltar para a vida normal dele, para aquela mesma vida que gerou o câncer? Será que é isso que eu faço? Será que o câncer eu vou tratar com quimioterapia e cirurgia e vou dizer para o paciente que isso é normal, que ele tem que voltar para a casa dele? De forma alguma. Eu preciso ensinar esse meu paciente a sorrir, a ser feliz, a ter um sono de qualidade, a gerenciar o seu processo de estresse, meditação, mindfulness, praticar atividade física e, obviamente, uma alimentação natural, uma alimentação anti-câncer. A gente já sabe que o açúcar ele tem um papel importantíssimo na nutrição das células cancerígenas. Será que eu não tenho que ensinar esse meu paciente a adotar uma dieta hipoglicídica? Vários estudos já mostram que alguns tipos de câncer, a maioria dos tipos de câncer, respondem muito bem a uma dieta rica em gorduras, o que a gente chama de uma dieta cetogênica. Então eu preciso orientar o meu paciente sobre isso. Eu não posso mais tolerar esse tipo de visão focada só na cirurgia e na quimioterapia. Isso aqui é muito importante de trazer para vocês. Você que está buscando essa medicina que suplementa algumas vitaminas que possam estar faltando, cuidado, cuidado. Pacientes oncológicos têm que entender que vitaminas e minerais não são tão inofensivos assim. Eu tenho algumas situações em cânceres que eu não posso sair prescrevendo tudo que é vitamina achando que só vai trazer benefício para o paciente. Existem cânceres que são chamados hipermetilantes, né? Eles se alimentam do processo de metilação, que é um processo que ocorre com um aminoácido chamado metionina para transformar em cisteína, e esse processo de hipermetilação, ele se alimenta muito de vitamina B6, B9, B12. Então, se você tem um câncer hipermetilante, que se alimenta da metilação, será que é interessante eu dar nutriente que metila? Será que eu vou ficar dando vitamina B6, B9 e B12? De forma alguma, eu tenho que ter muita parcimônia em avaliar o meu paciente para poder prescrever vitaminas durante o câncer. Eu só usei um exemplo, tá? Eu usei um único exemplo do câncer hipermetilante. Eu tenho outros tumores, por exemplo, tumor de pulmão, câncer de pulmão. Eu tenho que ter muita restrição e cuidar com a suplementação da vitamina A. Então, eu não recomendo em hipótese alguma que um paciente com câncer faça autossuplementação. De forma alguma. Não acho isso prudente, tá? É interessante essa ressalva. Bom, e entender que existe uma coisa no corpo chamada
cascata inflamatória e que o câncer se alimenta dessa cascata inflamatória e que a gente tem que inibir isso. É um fator determinante no tratamento do câncer, a inibição da cascata inflamatória. Eu comecei a nossa palestra falando sobre o agente com maior impacto na cascata inflamatória, que é a curcumina. Curcumina, o açafrão. Então, vão botar açafrão e botar pimenta na comida de quem tem um processo neoplásico e também quem não quer ter, né? Quem ainda não tem, não vai ter. Então é importantíssimo esses aspectos sobre o câncer. Vamos voltar para a neurologia e falar sobre o Alzheimer. O Alzheimer que hoje assusta muito a população. A gente tem um diagnóstico novo de Alzheimer nos Estados Unidos a cada 60 segundos. É um paciente por minuto sendo diagnosticado com Alzheimer. Quanto mais estamos vivendo e aumentando a expectativa de vida, mais sabemos que iremos conviver com uma população sem memória. Isso é fato, isso é preocupante também. E o Alzheimer, ele também tem sido visto como uma doença que é uma doença de velho e que não tem o que fazer. Falam doença de velho, né? Doença do idoso. Não, não é. O Alzheimer ele não é uma doença do idoso. Ele é uma doença que se manifesta na terceira idade. Mas por quê? Pela idade? Não. Pelos hábitos de vida que as pessoas adotaram ao longo da sua vida. E vai estourar lá, né? Depois dos 60 anos de idade. É o tipo mais comum de demência que nós temos hoje. Só que é imperativo entender que o Alzheimer já recebeu, inclusive, hoje ele é considerado um tipo de diabetes. Se você jogar no Google, faz um teste, abre o teu Google e vai lá no search, lá na pesquisa, e bota lá assim, ó, diabetes tipo 3. Diabetes tipo 3. Aí você dá um enter e bota nas imagens e dá uma olhada que tipo de imagem vai aparecer aí. Vai aparecer imagens de cérebros sofrendo processo degenerativo, porque o Alzheimer é considerado um tipo de diabetes. E por que isso? Porque o nosso cérebro, ele precisa de glicose para poder fazer os processos metabólicos e bioquímicos. Então, se faltar glicose, acabou. Você vai ter uma crise convulsiva, uma crise hipoglicêmica que vai te jogar no chão, vai fazer uma crise convulsiva, porque você não tem o substrato primordial para o cérebro, que é a glicose. Então, diante disso, para evitar que falte glicose no cérebro, o nosso corpo, que é perfeito, ele permite que a glicose tenha um livre acesso ao nosso cérebro. Ela chega lá a cada pico glicêmico, ou seja, se você tomou um copo de suco de laranja, se você comeu 2 bananas, 3 bananas, né? Eu estou falando de coisas naturais. Imagina se eu falar aqui, se você consumiu açúcar, se você comeu aquele quindim, aquele pudim de leite condensado, aquele sorvete, aquela macarronada, você está jogando excesso de glicose no teu cérebro. E isso é um problema porque vai aumentar a morte dos neurônios. Então, importante aqui também relacionar novamente o intestino. Intestino já é também um órgão que já é provado que é um órgão que tem essa relação direta com o cérebro. Eu vou explicar por quê. O cérebro, ele precisa de sangue. E o sangue que chega no cérebro tem que ser um sangue muito limpo, muito limpo. Ele não pode ter toxinas, endotoxinas, porque senão vai dar problema. E para isso, existe uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Vamos entender aqui, ó, barreira o que quer dizer hemato? Sangue. Hematoencefálica, encéfalo. Essa é uma barreira que filtra o sangue que chega no cérebro, para evitar que cheguem porcarias, que cheguem endotoxinas no cérebro. Mas quando você gera uma hiperpermeabilidade no teu intestino, que é o que eu falei antes, você tem alta probabilidade de destruir a tua barreira hematoencefálica. E com isso você perde o filtro que vai filtrar o sangue que chega no teu cérebro. Isso é extremamente importante de entender para cuidar bem do intestino, para ter um cérebro longevo. Então aqui, ó, olha o tanto de coisa que a gente tem para poder falar, além da questão do que eu falei, da dieta,
tudo que a gente pode falar aqui de coisas que podem prevenir o Alzheimer na tua vida. Vamos lá, vamos falar então sobre tudo que eu posso adotar como coisas positivas para o meu estilo de vida anti-Alzheimer. Aqui, ó, atividade física. Qual o tipo mais adequado? Todas vão ser boas, tá? Mas uma atividade metabólica, uma atividade que aumente a minha capacidade de oxigenação. Isso é muito importante, pensando que o oxigênio é transportado no sangue e que quanto mais eu levar oxigênio para os meus neurônios, mais eu vou manter a vitalidade deles. Exercício de estímulo cerebral. Um monte de exercício que você pode fazer. O jogo da memória. Olha o jogo da memória. Sudoku, não sei como é que fala, né? Aquele joguinho lá que você compra, vem nas palavrinhas cruzadas. Palavra cruzada também é legal, interessante. Aprender novas línguas. Tem alguns estudos que mostram que cada língua que você aprende, você retarda de 3 a 5 anos um possível surgimento de Alzheimer. Uma dieta natural e de baixo índice glicêmico. Como eu disse, a glicose é um veneno para o nosso cérebro. Fisiologicamente, nós temos morte de neurônio todo dia. De 10 mil a 100 mil neurônios vão morrer no nosso cérebro todo dia. Quanto mais glicose, mais você passa desses 100 mil neurônios. Então, é um modo de poupar, precisamos poupar isso. Controle insulinêmico, como eu falei, né? De fazer com que a insulina ela seja baixa, isso a gente faz com a dieta e com a atividade física, e é sempre importante monitorar isso por exame, porque ao menor sinal de que você tenha uma resistência insulínica, a gente tem que agir em relação a isso, né? Agir como? Tem muita coisa que você pode tomar que é vamos chamar assim, anti-insulina, como por exemplo, o café verde, cápsulas de café verde, cápsulas de baunilha. Baunilha é o extrato daquela planta pata de vaca, que trabalha muito controlando a glicose. Você pode usar alguns produtos como glicoxil. Eu vou citar mais adiante, que tem aqui, a gente fala sobre isso. Jejum, 2016, prêmio Nobel, um japonês, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele aqui para não errar. Um japonês ganhou o prêmio Nobel quando ele provou o efeito do jejum e a autofagia. O que é autofagia? Autofagia é quando o teu próprio corpo começa a consumir coisas do próprio corpo, né? Fagia é comer, autofagia. Então, o Alzheimer, ele é causado muito por placas de tecido beta-amiloide, proteínas beta-amiloide que são encontradas no cérebro do paciente com Alzheimer, tá? Você não precisa entender esse nome feio, mas tecido beta-amiloide é um dos causadores do Alzheimer, está associado ao aumento do risco de Alzheimer. E a autofagia é quando o teu próprio corpo começa a comer, consumir esse tecido beta-amiloide. Ele tira, né? Ele faz a retirada desse tecido. Aí temos que entender também os tipos de jejum. O jejum curto, esse jejum chamado jejum intermitente de 16 horas, ele não tem muito benefício na autofagia. A gente precisa aí de pelo menos mais de 24 horas de jejum. Aí eu vou dizer para você que está assistindo esse vídeo e que nunca fez um jejum na vida, pelo amor de Deus, não vai tentar fazer um jejum de 24 horas, porque você pode não se sentir muito bem. Não tem contraindicação, você não vai morrer se você fizer um jejum de 24 horas. Mas eu nunca recomendo que o jejum seja iniciado já assim com esses jejuns mais prolongados. Começa com o de 12 horas, depois vai para o de 14, 16, vai aumentando. E não faz todo dia, obviamente, né? Jejum 2 vezes por semana, esse jejum mais curto, legal. 3 vezes por semana, legal. Mas aí você bota lá para a cada 15 dias e tentar fazendo um jejum mais prolongado, tentando chegar a 24, 36. Eu já fiz jejum de 48 horas, me senti super bem. Com um jejum de 48 horas, você promove a autofagia sim, que foi isso que esse japonês mostrou no estudo dele lá, que foi merecedor do prêmio Nobel, né? O jejum estimula uma proteína, uma enzima chamada AMPK, e a AMPK, que é essa enzima que vai iniciar toda a cascata da autofagia. Modulação intestinal, como eu já falei, cuidar do intestino para poder garantir que você não tenha uma hiperpermeabilidade intestinal.
e modular hormônios, entendendo que alguns hormônios eles interferem diretamente na parte de funcionabilidade do cérebro, como por exemplo, hormônios da tireoide, o cortisol muito alto ou muito baixo é ruim, testosterona tem uma ação neuroprotetora no cérebro, isso já é provado, né? Tem um livro escrito, publicado por Harvard, que chama Testosterone for Life. Esse livro traz essas informações da testosterona como um neuroprotetor. Então, importante, obviamente isso, você, espectador aí de casa, né, não tem como trabalhar essa modulação, isso tem que ser feito com um médico, mas aí também você tem que procurar um médico que tenha esse conceito de não avaliar você apenas por valor de referência de laboratório, né? Olhar o exame e falar, não, se você está dentro do valor de referência está tudo certo. Isso não é um jeito inteligente de tratar um paciente. Então você tem que ter um médico que tenha um pouco mais de critério e que trabalhe com níveis ótimos hormonais e não níveis de referência de laboratório, ok? Então, aqui que eu estava falando antes, né? Cheguei a comentar do glicoxil. Glicoxil é maravilhoso para prevenção e tratamento do Alzheimer, 200, 300 miligramas de glicoxil por dia. Ácido alfa-lipoico talvez seja o suprassumo de tudo isso, 600 miligramas por dia de ácido alfa-lipoico ajuda muito no tratamento e na prevenção do Alzheimer. Pregnenolona, infelizmente, no Brasil foi proibida a venda, mas é fácil de comprar pregnenolona em sites americanos. 100 miligramas por dia de pregnenolona. Lembrando que para cada 50 miligramas de pregnenolona, você precisa tomar 0,5 miligramas de boro quelado, né? Então, para tomar 100 miligramas de pregnenolona, você tem que tomar 1 miligrama de boro quelado. E o TCM está aí de novo, triglicerídeo de cadeia média, uma boa gordura para estimular, né? Porque o cérebro ele é feito de gordura, né? Se você olhar um cérebro, puder palpar um cérebro, vai ver que é uma gelatina, é gorduroso. Então a gente precisa dessas gorduras boas no cérebro, tá? Então TCM de 5 a 10 ml por dia é muito interessante no tratamento do nosso Alzheimer aí. Bom, vamos falar da parte da ginecologia. Síndrome dos ovários policísticos, muito comum atualmente, e uma patologia que eu vejo sendo muito mal conduzida e muito mal tratada, porque hoje basicamente falou de ovário policístico é pílula, né? E é claro, se você der pílula, você vai melhorar a pele da mulher, você vai mascarar, né? Vai fazer com que na ecografia os cistos no ovário sumam, mas será que você está tratando essa paciente? Eu acho que não, eu acho que você está mascarando alguns sinais, né? Até porque você vai estar mascarando uns sinais, mas vai estar aumentando o risco dessa paciente ter trombose, varize, doenças isquêmicas e até mesmo câncer. Câncer de mama já tem um estudo muito bonito publicado em 2017, no mês de dezembro de 2017, na New England, uma revista de impacto científico muito importante no meio acadêmico, se eu não me engano foi no dia 7 de dezembro, foi publicada, 7 de dezembro de 2017, publicado um artigo que mostra um aumento do risco de câncer de mama em mulheres usuárias de pílula anticoncepcional. Então, assim, quando eu entendo o que é a síndrome do ovário policístico, a bioquímica dessa síndrome, e entendo que existe um componente muito importante de resistência insulínica, será que o que eu vou fazer com essa paciente, então, é só da pílula? Olha só, resistência insulínica é a base da síndrome do ovário policístico. Então aqui entra como o primeiro tratamento uma dieta hipoglicídica, uma dieta sem picos de glicose. E vamos lá, outras coisas que podem ajudar. Eu estou falando em resistência insulínica, então vamos falar de novo. Ácido alfa-lipoico, glicoxil. Eu tenho aqui a bauínia, que eu falei para vocês, que vem da planta pata de vaca, o pomegranate, sal palmeto, muito bom utilizar o sal palmeto na síndrome do ovário policístico, 400 miligramas por dia, 450 miligramas, indol 3-carbinol também, 300 miligramas do indol 3-carbinol, que ó, já falei para vocês dele antes, né? É um protetor, inclusive, contra o câncer de mama. Crisina também pode ser usado, 200, 300 miligramas de crisina.
E a lista vai ficando grande, ó, porque como eu estou falando de resistência insulínica, a gente já falou aqui na palestra, quais são os cofatores que melhoram a recepção na célula, no receptor da célula para insulina. Tá aí, ó, cromo GTF ou cromo picolinato. O cromo GTF dá para usar em doses maiores, né? 800, 1000, 1500 microgramas. O cromo picolinato a gente já usa 200 microgramas por dia. Manganês quelado, a gente usa de 2 a 4 miligramas. Magnésio, dá para usar magnésio quelado, magnésio treonato, magnésio dimalato, magnésio citrato. Tem diversos tipos de magnésio, mas a gente vai usar aí 500, 700 miligramas por dia. E o vanádio quelado, que a gente utiliza 100 microgramas por dia. Vamos trocar? Vamos para outra especialidade? Vamos falar sobre fraturas ósseas ou osteopenia / osteoporose. O que é osteopenia e osteoporose? É quando eu tenho um desgaste da densidade mineral dos meus ossos, né? E isso, obviamente, aumenta o risco de fraturas ósseas. O grande problema é que hoje, basicamente, a gente vê pessoas sendo tratadas para osteopenia e osteoporose, basicamente com cálcio e vitamina D, né? Só que eu tenho que entender que o cálcio, ele não tem um aplicativo Waze que vai pegar e vai levar o cálcio lá para o osso ou para o dente. Não existe um aplicativo que carrega o cálcio para lá. O cálcio não sabe para onde é que ele tem que ir. Então a gente já tem também estudos mostrando que a suplementação baseada só no cálcio e na vitamina D não é efetivo para tratamento de osteoporose e também aumenta o risco cardíaco, porque o cálcio que não for para o osso, esse cálcio ele pode ir depositar nas artérias, causando ali então uma calcificação das placas de ateroma, né? O que a gente chama de ateromatose. Então tem que cuidar com isso. Quando você tem uma situação em que você precisa usar o cálcio, ou você usa cálcio de fonte natural, onde é que você tem a maior fonte natural de cálcio? Chá da folha de amora. Chá da folha de amora tem muito cálcio. Você também tem muito cálcio no gergelim. Você pode pôr gergelim na tua salada, você pode fazer leite de gergelim. Dá para fazer, é saboroso, é gostoso. Mas além do cálcio e da vitamina D, que é importantíssimo, né? Porque a vitamina D ela aumenta a absorção do cálcio no intestino e diminui a excreção do cálcio no rim. Então eu faço com que o cálcio fique mais absorvível no corpo, né? E menos excretável. Isso é importante. Mas eu tenho que usar o Waze. Qual é o Waze do cálcio? Quem é o aplicativo que conduz o cálcio para o osso? Está aqui, a vitamina K2, vitamina MK7. E eu tenho que dar isso obrigatoriamente para o meu paciente, porque a maior síntese, a maior forma de oferecer vitamina K para o corpo, K2, é a própria síntese das bactérias do intestino. Só que aí a gente já falou até agora que a população em geral não tem um intestino bom, não tem simbiose intestinal, porque consome trigo, porque consome açúcar embutido, industrializado, bebe álcool. Então você tem que oferecer aqui a vitamina K2 para o teu paciente, né? Você tem que dar 100 a 200 microgramas por dia. E também você não precisa nem de receita para tomar a vitamina K2, ela não tem contraindicação. Isso aqui é o bacana. O próprio paciente já pode comprar, vai lá, site Amazon, iHerb, qualquer outro site desse, pode comprar de diversas marcas aí que já oferecem 100, 120 ou 200 microgramas de vitamina K2. O magnésio, ele serve para manter o cálcio lá no osso. Como a gente já falou, doses diárias de magnésio vão de 500 a 700 microgramas. E aqui entra o silício. O silício que hoje é possível usar ele na forma orgânica, o silício orgânico. Esse produto ele é patenteado, né? Tem um nome, uma marca que chama Axis Nutriment, que é hoje considerado a pílula da beleza, né? Porque aumenta colágeno da pele, do cabelo, e ele tem essa função aí no osso. Infelizmente, por ser patenteado, é um produto um pouco caro, então a gente trabalha com doses mais baixinhas, porque a dose plena desse produto seriam 600 miligramas. Essa dose realmente dá um efeito
externo para a pele muito bom e também interno, que a gente não consegue avaliar visualmente, mas a gente sabe que vai estar ajudando a produzir mais colágeno. Porém, a gente pode trabalhar com a dose mínima, pelo alto custo do produto, a gente coloca lá 200 miligramas, já vai fazer uma ação bem legal. E lembrando que na mulher, as células que formam osso e que tiram osso, porque o osso ele tem que estar sempre novo. Então, para você ter osso renovado, você precisa de uma célula que produz o osso, que é uma célula chamada osteoblasto, e você tem que ter uma célula que tira o osso, que é o osteoclasto. Então tem que ter um equilíbrio entre a célula que fabrica e que tira, tem que estar sempre trabalhando junto. Quem é que comanda essa orquestra, esse equilíbrio? É o hormônio estradiol e o hormônio progesterona. Então você tem que ter esses hormônios satisfatoriamente bons, níveis bons no corpo. Então, na menopausa, é importante conversar aí, né, com o teu médico, porque nesse momento, obviamente, a paciente não pode ir na farmácia e querer usar hormônio, nem não pode, não deve, de forma alguma, mas conversar sobre a reposição dos hormônios bioidênticos, né? Não usar o hormônio sintético. O hormônio sintético vai te ajudar também na osteoporose, mas ele vai te trazer problemas futuros, como principalmente o câncer, né? Neoplasia. Então, conversar com o teu médico sobre os hormônios sintéticos, por exemplo, o estradiol bioidêntico, ele é derivado do inhame selvagem, então ele é derivado de uma coisa natural, né, de um alimento, e a partir do inhame selvagem a molécula vai sofrer alguns processos até que ela chegue a virar uma molécula isomolecular, né, que é um nome bonitinho aí para a gente falar bioidêntico, tá? Então, extremamente importante isso. E agora, vamos falar então da cardiologia e de uma da maior causa de morte no mundo, que é o infarto. O infarto ainda é, em muitos países, a maior causa de morte. O câncer é a segunda, em alguns países o câncer já é a primeira. E aí, como é que a gente vem tratando do entupimento das artérias, né? Como é que a gente vem fazendo isso? Infelizmente, desde 1953, quando houve um cara chamado Ancel Keys, um pesquisador, Ancel Keys, lançou a teoria lipídica, ele é o pai da teoria lipídica. Lá, Ancel Keys, ele achou que a gente estava infartando porque nosso nível de colesterol aumentava e porque nós comíamos mais gordura. Então, essa foi a teoria que embasou o tratamento que até hoje é feito nos consultórios, que é basicamente dar estatina ou ezetimiba para os pacientes. E o que a gente percebe? Que embora a gente faça isso há décadas e venha buscando o controle dos níveis de colesterol através de remédio, a gente percebeu que nunca houve um controle do infarto. O infarto só aumentou e aumenta. Então, será que isso é a única coisa que a gente pode fazer? Será que a gente só vai embasar a nossa terapia de evitar o infarto usando estatinas? Não tem muita lógica, porque a gente viu que não deu certo isso. Então a gente tem que entender que eu tenho que fazer uma triagem muito mais específica para saber se esse paciente ele tem ou não risco de infarto. Avaliar esses marcadores aqui, como eu estou colocando para vocês. A homocisteína tem que estar menor que 10. A proteína C reativa ultrassensível, tem que ser a ultrassensível, ela tem que estar baixa. Daí tem que olhar lá, cada laboratório traz uma tabela, mas ela tem que fazer parte do grupo, ali vai estar escrito baixo risco, tem que ser baixo risco. O fibrinogênio tem que ser menor que 300. A ferritina, ela deveria estar menor que 150. A gente pode até aceitar um pouco mais do que isso, mas o ideal seria menor que 150. E a fosfolipase A2 é um exame que é considerado padrão ouro para você avaliar o risco cardíaco de um paciente. Só que a fosfolipase A2 só é possível de fazer no inflamograma, que é um exame particular, que não é um exame que o plano de saúde cobre e tal. Só que o inflamograma não olha só a fosfolipase A2, ele olha diversos outros marcadores de inflamação que podem sim determinar a probabilidade do paciente ter uma doença isquêmica. E aí, o que eu avalio, o que eu converso com o meu paciente para evitar que ele tenha uma probabilidade aumentada de infarto? Primeira coisa, uma dieta sem pico de glicose. E veja bem, isso não quer dizer tirar o carboidrato da vida.
né? Isso quer dizer tirar o carboidrato ruim da vida. O carboidrato complexo, ele não é um vilão quando você sabe comer, quando você tem a orientação de um nutricionista, quando você não come excesso dele, quando você come na hora certa. Ácido nicotínico é a vitamina B3, B de bola, B3. O ácido nicotínico aumenta os níveis do HDL, que é o colesterol bom. Vitamina C, um antioxidante extremamente importante para trabalhar na antioxidação da parede das artérias. Resveratrol é um antioxidante fantástico, vários estudos já mostrando que essa substância extraída da uva preta tem um poder incrível em diminuir a probabilidade do risco cardíaco. Picnogenol, astaxantina, gamorizanol, tudo coisas que podem ajudar. Vamos falar aqui um pouquinho de dose, vitamina C de 500 a 1000 miligramas por dia, resveratrol de 250 a 1000 miligramas por dia, picnogenol. O picnogenol tem um efeito parecido com a S, um antiagregante plaquetário. Você pode usar de 50 a 70 miligramas por dia, astaxantina, tudo isso aí você pode combinar, mas não precisa tomar tudo. Eu estou dando exemplos aqui de coisas que você pode utilizar para ajudar no teu controle do colesterol e no teu controle da inflamação da artéria. O gamorizanol, ele vem do arroz, assim como o fungo do arroz vermelho, ó, Red Yeast Rice, fungo do arroz vermelho. Então a gente trabalha, como é um fungo, né, a gente trabalha com doses mais altas, tem que usar aí 300 miligramas, 400 miligramas. O gamorizanol também, dá para tomar 600 miligramas de gamorizanol. Tudo isso ajuda no controle para evitar o infarto. E vamos terminar aqui falando um pouco sobre uma coisa que a gente às vezes nem pensa, né? A oftalmologia. A gente não pensa que possa existir suplemento que a gente pode tomar para melhorar a saúde dos olhos, e existe sim. A gente tem que entender que ir no oftalmologista só para ficar aumentando o grau da lente do olho não é a condição mais inteligente. Você pode cuidar disso fazendo o quê? Fazendo a suplementação. Ó, botei a fotinha, né? Ao invés de só fazer exame de olho, a gente pode suplementar as vitaminas mais importantes para o olho. Ômega 3, luteína, zeaxantina e vitamina A. Inclusive eu nem falei do ômega 3 ali, né? Podia ter colocado ele na minha lista contra o infarto, né? É importante também para isso. Ômega 3, 1 a 2 gramas por dia, e a gente usa a luteína, 20 miligramas por dia. Existe um produto combinado hoje que você pode comprar, que já vem com a dose certinha, que é a luteína mais a zeaxantina. Existem produtos, várias marcas, inclusive eu acho que a marca Now também deve ter lançado esse produto, a Life Extension, a Source Naturals, tudo marcas de produtos americanos que já fizeram o combinado da luteína com a zeaxantina. E uma coisa interessante, que inclusive, já que estamos falando sobre isso, eu não uso óculos de grau. Isso daqui é um óculos que tem uma lente protetora contra luz azul. A luz azul, que é a luz do celular, a luz do computador. Então eu uso esse óculos sempre que eu estou em ambiente com luz. Ele é protetor, ele ajuda a proteger e eu tenho uma visão boa. Até hoje faço as revisões com o meu oftalmo e eu nunca tive diminuição da minha acuidade visual. Está sempre com a visão igual. Bom, então, para a gente terminar essa nossa palestra de hoje, eu gosto muito dessa frase, né? A importância de uma ideia pode ser medida pela veemência com que os seus opositores a atacam, né? Muita gente fala mal da medicina ortomolecular, da suplementação, mas por quê? Eu acho que é porque funciona muito bem. E tudo que é uma novidade que pode vir a ameaçar um mercado, né? O mercado da saúde ameaça o mercado da doença. Então a gente tem que entender que estamos vivendo uma era de transição onde vamos parar de tratar doenças e vamos começar a estimular, a plantar saúde no corpo humano. E eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui a entender um pouco mais sobre coisas, sobre métodos, maneiras e aplicações para que você possa colocar no teu dia a dia para tratar alguma doença que você possa vir a ter ou até mesmo para evitar doença. Tudo isso aqui serve para evitar as doenças.
Espero ter colaborado com vocês. Se vocês quiserem um pouquinho mais de conteúdo, um pouco mais pausadamente, né? Porque eu sei que aqui eu gritei, falei muito corrido. Eu tenho um canal no meu YouTube, onde eu falo toda semana, toda sexta-feira, eu falo com os meus amigos, com os meus seguidores, trazendo temas polêmicos sobre questões importantes do que você pode fazer na tua vida para melhorar a tua saúde, para garantir a super saúde tão sonhada por todos nós. Pessoal, aqui eu encerro e quero agradecer você por ter assistido a minha palestra até o final. Muitíssimo obrigado. Namastê.